Olá, bom dia, tudo bem? Que Jesus nos abençoe nesse dia de jejum, uma sexta-feira, 24 de novembro. Aproveite para se aprofundar na fé, para receber as bênçãos de Deus e se reconstruir. Então, na primeira leitura em Macabeus 4, é exatamente sobre a reconstrução dos judeus que nós vamos falar. Ontem nós vimos que aquele Matatias, ele foi perseguido, matou um judeu e que o rei estava seduzindo o povo a deixar a fé. E agora Judas, que é Macabeu, e seus irmãos disseram: nossos inimigos foram esmagados, vamos purificar o lugar santo, reconsagrá-lo. Todo o exército então se reuniu e subiu ao Monte Sião. Então era o ano 148. Levantaram-se ao romper da aurora. Ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. O altar foi novamente consagrado ao som de cânticos acompanhados de cítaras, harpas e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Todo o povo prostrou-se com o rosto em terra para adorar e louvar a Deus que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante 8 dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as entradas e os alojamentos nos quais puseram portas. Grande alegria tomou conta do povo, pois fora reparado o ultraje infligido pelos pagãos. De comum acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel, Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegres festejos no tempo exato durante 8 dias. Evangelho é Lucas 9, 19, de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, a minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Gente, eu imagino naquela época, foi uns 150 anos antes de Jesus, que nós temos essa palavra de Judas Macabeus, né? E que eles então conseguiram destruir o poder do inimigo, o poder dos pagãos, o poder daqueles que não queriam a fé dos judeus. Eu imagino também todos eles reunidos para reconstruir o altar, para reconstruir, eles acordam de madrugada no romper da aurora, todo aquele grupo de judeus, né, com símbolos, eles cânticos e ao som de cítaras, harpas, símbolos, eles sobem e vão em cima do monte para louvar o Senhor, né? E eles querem reconsagrar, oferecer um sacrifício conforme mandava a lei para o altar, né? E todo o povo estava prostrado, eu imagino, todo aquele povo prostrado com o rosto por terra para adorar e louvar a Deus, né? Porque eles tinham tido um grande triunfo e celebraram essas festas durante 8 dias. Reconstruíram a fachada do templo com escudos e também as portas e os alojamentos, colocaram portas nos alojamentos. Então, eles então determinaram que durante esse ano de Casleu, né, 25 do mês de Casleu, fosse então celebrado anualmente essas festas alegres, festejos, porque o povo então conseguiu acabar com os pagãos. Eles colocaram portas nos alojamentos, é o exército que subiu, e essas portas nos alojamentos significa que o inimigo estava fechado, eles estavam protegidos de todo o mal, né? O exército já tinha portas nos seus alojamentos, o templo estava ornado
Então, eles estavam louvando, agradecendo a Deus. Eles oravam unidos com símbolos, com cítaras, com harpas, e assim eles tocavam aquele barulho de louvor a Deus no monte. No Evangelho, nós vemos Jesus dentro dele com essa ideia de louvor, de adoração ao templo, essa ideia de reconstrução do templo, em que os pagãos não dominavam mais o templo, mas ele contempla um templo que só está voltado para o comércio, que só está voltado para vender, para comprar aqueles sacrifícios que eles faziam. Vamos imaginar agora esse novo templo cheio de galinha, de pomba, de boi, de gente vendendo coisa, de cambistas. E quando Jesus olha isso, não foi para isso que foi feito esse templo. Esse templo é casa de oração. Ele sentiu saudades daquele povo prostrado no chão, adorando e louvando com cânticos e hinos, e adorando em espírito e em verdade, numa só voz, aquele povo unido. Ele não contemplou isso, ele ficou muito nervoso. Jesus ficou enervado e ele então pega um chicote e começa a chicotear, de nervoso que ele estava aquele tempo. Já não podia ter vencido os inimigos, né, como aqueles lá de Judas Macabeus que venceram. Ele então, nervoso, pega um chicote e começa a chicotear. E com certeza os donos do templo, né, os mestres da lei e os fariseus hipócritas queriam matar Jesus. Mas Jesus, ele ensinava no templo, ele estava tentando sozinho reerguer o templo, reerguer os judeus naquela época em que ele veio. Ele todos os dias ia ensinar, ia dar ordens, ele ia amar aquele povo, tentar reconstruir, e o povo gostava muito dele, né? O povo era fascinado quando ouvia Jesus falar. Então, os mestres da lei, os judeus, tinham medo de matar Jesus, porque o povo era fascinado por Jesus. E nós, como estamos hoje em dia, já temos o inimigo vencido, já podemos prestar culto a Deus com o nosso rosto por terra, em comunidade, em assembleia, louvando a Deus por causa da vitória do povo de Deus, por causa da vitória do povo evangélico, povo católico. Podemos louvar a Deus. E nós estamos como Jesus, chicoteando os vendilhões do templo, chicoteando as pessoas que estão profanando o nosso templo, que deveria ser casa de oração, casa de louvor, casa de adoração, casa de partilha da palavra, casa de se prostrar por terra para adorar Jesus. Nós estamos lutando e falando da palavra de Deus dentro do templo, para que ele se limpe, para que ele, colocando porta contra os inimigos no templo, para que os inimigos não venham de novo nos acossar. Nós estamos até sendo talvez julgados de morte por causa do nosso zelo pelo templo, ou nós simplesmente estamos voltando as nossas costas ao nosso templo e indo profanar, ou então indo adorar em outros lugares com outros deuses, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos lutando pelo nosso templo, chicoteando as coisas erradas que tem lá dentro, os sacerdotes homossexuais, tanta coisa errada que tem na nossa igreja. Nós estamos chicoteando, nós estamos denunciando, nós estamos profetizando, nós estamos louvando. Gente, a maior dor que eu tenho é que eu não consigo louvar a Deus em espírito e em verdade, com o meu rosto por terra, com os símbolos, harpas e cítaras. Essa é a maior dor que eu tenho. E eu gostaria muito de ter uma assembleia que louvasse o Senhor, como esse Judas Macabeus fez. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, que coloque portas no nosso alojamento para que o inimigo não venha nos acossar. Mas o que eu digo para você, que eu comentava ontem com o Sérgio, os sacramentos que Jesus fez são invioláveis. O templo pode ser violado, os sacerdotes podem ser violados, como aqueles da época de Jesus,
mas os sacramentos são invioláveis. Então, você não tem que se ater no templo, no sacerdote, no não fazer cítaras, símbolos e harpas sonoras e louvores, porque às vezes temos até cantores desafinados na nossa igreja, como eu tenho comentado. Então, o que nós temos que fazer? Nos apegar lá na sutileza do sacramento. Infelizmente, estamos recebendo as migalhas, mas essas nunca vão passar. Feliz porque tem pessoas aqui da nossa missão que não eram de igreja, já estão indo limpar o templo, já estão indo ajudar na limpeza do templo. Isso já é como Jesus estar pregando dentro do templo, né? Eu não consigo ainda limpar o templo, né? Mas gostaria de limpar o templo do nosso interior para que a gente fechasse para o inimigo e abrisse ao louvor, que a gente se unisse. O sonho da minha vida é eu me unir a alguém e louvar a Deus com meu rosto por terra e também com símbolos, harpas, e a gente, numa só voz, num só coro, louve a Deus, porque isso é muito bonito, é muito maravilhoso. Eu já fiz e é muito bom. Então, se eu não puder fazer isso em vida, que eu faça então no dia da minha morte, que eu vá louvar com Jesus, com Maria, com os anjos, com os santos, com as almas do purgatório, que já venceram o purgatório. Louvado seja Deus, nosso Senhor.